Hoje, a nossa mensagem será apenas um versículo, mas é um versículo que nós poderíamos ficar aqui o ano inteiro falando sobre ele, né? Gênesis 1:1. Você conseguiu abrir aí? Eu sei que Gênesis às vezes é difícil de abrir, né, irmãos? Gênesis 1, porque tem índice, tem mapa, tem um monte de coisa antes aí de Gênesis 1, e às vezes a gente demora um pouquinho a abrir. Eu queria te convidar a ficar de pé para nós lermos juntos esse versículo. Gênesis capítulo 1, um texto que todos nós conhecemos, um texto que todos nós conhecemos bem. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que ela nos alimente nessa manhã. Que apenas esse versículo, ele seja usado pelo Senhor, para nos trazer edificação, para nos trazer crescimento, para que seja essa uma manhã marcante na Tua presença. Que nós possamos sair daqui com a convicção de que não participamos de mais um culto, mas que seja essa uma reunião onde o Senhor fale aos nossos corações, trazendo crescimento, trazendo mudança, trazendo transformação, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Fale conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Meus irmãos, nós hoje começamos uma nova série de mensagens. É uma série baseada no livro de Gênesis, uma série onde nós vamos falar, o tema da série é de volta às origens, em que nós vamos voltar até o livro de Gênesis e nós vamos meditar e nós vamos aprender tantas coisas a partir desse livro. Hoje também nós começamos na nossa escola bíblica a estudar Gênesis. Então hoje eu dei a aula lá na escola bíblica e falei exatamente sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então eu queria te incentivar a participar não apenas dos cultos, como você tem feito, mas participar da nossa escola bíblica também. A escola bíblica, ela é um complemento do culto, a abordagem é diferente, né? Lá é mais sala de aula, lá nós temos uma abordagem mais acadêmica e aqui mais inspirativo, mais devocional, mas de toda forma, se você puder participar tanto da escola bíblica quanto do culto, eu creio que o crescimento é maior, né? Você vai aprender cada vez mais dessa forma. A escola bíblica começa às 8h50, então você acorde um pouquinho mais cedo e participe conosco, que vai ser uma bênção. Meus irmãos, por que nós vamos então fazer essa série de mensagens de volta às origens? Porque nós precisamos compreender o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro fundamental para nós compreendermos as principais doutrinas da palavra de Deus. Se você quer compreender corretamente toda a Escritura, todas as doutrinas, você precisa compreender o livro de Gênesis. Gênesis é fundamental para o restante da Bíblia fazer sentido no seu coração, na sua mente. Você apenas vai entender profundamente a graça do nosso Senhor Jesus. Você apenas vai entender profundamente o que Cristo fez por você, se você entender o que aconteceu em Gênesis 3, a queda. Você só vai entender a sua real necessidade de um Salvador, se você entender a extensão da queda, a profundidade da queda, como a queda te afetou, como a queda produziu em você um coração incapaz de salvar a si mesmo. Portanto, você precisa de Gênesis para você entender as doutrinas da graça. Se você quer entender esse mundo que nós vivemos, por que há tanta maldade, por que há tanto sofrimento, você precisa entender que em Gênesis 1 e 2, Deus criou um mundo que era bom, e Deus viu que era muito bom. Mas veio o pecado em Gênesis 3, e contaminou, e corrompeu a criação de Deus. Você só consegue entender isso estudando o livro de Gênesis. Você só entende como começou a história da redenção, que começa em Gênesis 12, com Deus chamando Abrão para deixar a sua terra e a sua parentela, para formar um povo que Deus chamou, o povo de Israel. Você só entende o início dessa história
estudando o livro de Gênesis. Portanto, Gênesis é fundamental para nós entendermos a graça, para nós entendermos a doutrina do pecado, para nós entendermos a redenção, para entendermos a obra de Cristo na cruz. Você precisa compreender o livro de Gênesis. Por isso, nas próximas semanas, nós vamos estudar Gênesis. Nós vamos meditar no texto e nós vamos conhecer aquilo que Gênesis quer nos falar. Porque é através do livro de Gênesis que nós conhecemos quem é o Senhor, quem é Deus, quem Ele é, quais são suas características, o que Ele faz, o que é a sua criação, o que Ele fez, como Ele fez, o que é o homem no meio da criação. Será que nós somos apenas mais um animal, nós somos apenas mais um objeto da criação de Deus? Ou será que existe para nós uma missão, existe para nós uma responsabilidade diante daquilo que Deus fez? Tudo isso nós vamos então ver e nós vamos nos debruçar então sobre esse livro e nas próximas semanas ele vai ser alvo da nossa reflexão. O livro de Gênesis, meus irmãos, ele foi escrito por Moisés, assim como todo o Pentateuco. O Pentateuco, você sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O único capítulo que Moisés não escreveu é o capítulo 34 de Deuteronômio, que conta da morte de Moisés. Esse certamente não foi Moisés que escreveu, provavelmente foi Josué, o seu sucessor. Mas todo o restante foi escrito por Moisés 15 séculos antes de Cristo, enquanto o povo caminhava pelo deserto. Naquele período, entre a saída do povo do Egito até a chegada na terra prometida, durante aqueles 40 anos, Moisés escreveu os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu o Pentateuco. Mas por que o livro de Gênesis? Por que é que Deus ordenou que Moisés escrevesse um livro a respeito do início das coisas? Por que é que nós temos o registro de como Deus criou, do que Deus fez, de como tudo foi no princípio? Por quê? Por que que Deus ordenou um livro como o livro de Gênesis? Você tem que se lembrar que o povo de Israel passou 430 anos no Egito. Foram 430 anos, você se lembra da história, desde que o povo chegou com José, a família de José vai para o Egito, depois que ele vai para lá vendido pelos seus irmãos. E ali eles se instalam na terra do Egito, eles ficam muito bem ali, mas o povo começa a multiplicar, a crescer em número. E os próximos faraós não conheciam mais a história de José. Então o povo de Israel, que era um povo muito numeroso ali na terra do Egito, ele é escravizado, ele se torna escravo. E eles passam ali 430 anos. Eu não sei se você já estudou a história do Egito, mas certamente você conhece muita coisa. Porque o Egito era uma cultura muito rica, era uma cultura muito variada, mas era uma cultura pagã, muito longe, distante da verdade da palavra de Deus. Nós vemos na cultura egípcia, e até hoje nós temos tantas informações sobre isso, era uma cultura que adorava tantos deuses. Era uma cultura que tinha uma visão de mundo tão diferente da nossa, tão diferente da visão de mundo bíblica. Eles adoravam o Deus Sol, eles adoravam o rio Nilo. Aliás, as pragas do Egito, que nós vemos lá no livro de Êxodo, todas elas são um juízo de Deus sobre deuses do Egito. São formas que Deus estava mostrando que Ele é Deus sobre toda a divindade do Egito. Portanto, era uma cultura tão diferente, tão distante, tão fora dos padrões da verdade da palavra de Deus. E aquilo, meus irmãos, foi contaminando a mente e o coração do povo de Deus. É bem verdade que eles conheciam a história, porque pela tradição oral, eles recebiam informações a respeito dos patriarcas, a respeito da história, a respeito de serem o povo de Deus. Tudo isso eles sabiam, mas a influência do Egito era muito forte. A cosmovisão, a visão de mundo do judeu era muito contaminada pela visão do Egito, pelos 430 anos que eles passaram ali. Portanto, quando eles saem do Egito, Deus logo ordena a Moisés que escrevesse o livro de Gênesis, porque Deus queria que o povo voltasse às origens. Deus queria que o povo olhasse para a história como de fato ela aconteceu. Deus queria que o povo entendesse quem de fato Ele é.
como de fato ele fez, o que de fato ele criou, o que é o homem no meio da criação, qual é o propósito do homem, o que deu errado, por que existe tanto sofrimento. Deus quis tirar aqueles pensamentos, aquela cosmovisão, aquela visão egípcia do meio do povo, porque a ideia deles, a respeito de Deus, a respeito da criação e a respeito do homem, estava distorcida pela influência egípcia. Portanto, é esse o sentido e o motivo porque Moisés escreve o livro para o povo de Deus. Mas e nós? Será que nós também precisamos do livro de Gênesis? Será que Gênesis não seria para nós apenas um registro histórico de como tudo começou? Será que para nós apenas não é para compor a nossa Bíblia, para dar um sentido a respeito da origem, do início de todas as coisas? Será que faz sentido para nós estudarmos o livro de Gênesis, fazermos uma série de mensagens no livro de Gênesis, estudando relatos que aparentemente são meramente históricos, sobre como Deus fez as coisas? Meus irmãos, nós precisamos entender que o livro de Gênesis é tão importante para nós, como foi para o povo de Israel lá no deserto. Porque assim como acontecia com eles, eu e você, também temos a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa visão de Deus, a nossa visão sobre o homem, a nossa visão sobre a criação. Nós também temos a nossa visão de mundo influenciada por visões diferentes. Nós também estamos cercados por cosmovisões diferentes, por perspectivas de vida diferentes, por ideias a respeito de Deus tão diferentes. E isso, sem que a gente perceba, isso influencia o nosso pensamento, isso influencia o nosso coração, isso influencia a nossa caminhada. Meus irmãos, a visão de mundo que você absorve inconscientemente, nas séries de TV, nos filmes, nas conversas com pessoas que têm outras crenças, tudo isso, sem perceber, vai moldando o nosso pensamento, vai moldando o nosso coração. Portanto, eu e você também precisamos do livro de Gênesis, porque nós precisamos de tempos em tempos, então, como diz o nome da nossa série, voltar às origens, voltar ao começo, porque aqui nós aprendemos coisas importantes a respeito de quem Deus é, a respeito daquilo que Ele fez, a respeito do que deu errado no mundo, por que existe tanta maldade e sofrimento. Nós precisamos voltar para Gênesis. Nós precisamos olhar para o livro de Gênesis e entender o porquê esse mundo vive de forma tão terrível, tanto sofrimento, tanta maldade. O que houve? Nós precisamos voltar para o livro de Gênesis para entender quem nós somos, por que Deus nos criou, o que Deus espera de nós, o que Deus quer fazer através de nós. Tudo isso é para mim e para você. Mas o que eu quero abordar nessa mensagem dessa manhã, abrindo essa série de mensagens, estudando o versículo 1 do capítulo 1. O ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos é que as cosmovisões que nos cercam, os pensamentos que nos rodeiam, as visões de mundo dos filmes, das músicas, dos amigos, das conversas, das universidades, de onde você está, essas visões de mundo têm influenciado a maneira como nós enxergamos quem Deus é. Meu irmão, se você perguntar aí fora, todo mundo tem uma ideia de Deus. Todo mundo vai te falar que sabe dizer algo sobre Deus, que sabe quem Deus é, que sabe como Ele faz. Todo mundo tem uma ideia. Todo mundo sabe falar sobre Deus. Mas poucas pessoas sabem de fato quem Deus é. Porque quem Deus é está revelado na Bíblia. Ele se revelou. Ele se apresentou. Por isso nós precisamos voltar para Gênesis para entendermos quem é o Senhor. Para entendermos quem é o nosso Deus, porque, como eu disse, os pensamentos que nos cercam têm influenciado a nossa mentalidade. Meus irmãos, é triste dizer isso, mas mesmo dentro das igrejas, nós temos pessoas que têm uma ideia de Deus tão diferente da palavra de Deus,
que têm um pensamento a respeito de Deus ou que se relacionam com Deus de uma forma tão estranha. Porque não conhece a revelação a respeito de quem Deus é. E, irmãos, a realidade é que o conceito de Deus, a ideia que uma pessoa tem de Deus, ela vai decidir todo o resto da sua vida. A imagem que você tem de Deus, o conceito que existe de Deus no seu coração, e isso vale para toda a humanidade, para todo ser humano, toda visão de mundo, toda convicção do coração, todo pensamento, toda perspectiva de vida começa com Deus. Aquilo que você crê a respeito de Deus determina a sua caminhada, determina a sua postura, determina as suas atitudes. Eu vou dar um exemplo para você entender. Muitos de nós vieram de uma cultura religiosa, seja ela evangélica ou não, que apresentam um Deus muito opressor, que apresentam um Deus que exige demais de você, exige de você sacrifícios, exige de você sofrimento, exige de você tantas coisas pesadas. Muitos de nós vieram desse ambiente, que apresentam esse Deus como um Deus que coloca um peso. Então, como consequência, são pessoas que vivem cansadas. Tantas pessoas vivem sobrecarregadas. Por quê? Porque o seu conceito de Deus é de um Deus que exige demais, que cobra demais, que é opressor demais, que é exigente demais, acima da nossa capacidade. Isso influencia na vida. Existe um outro grupo de pessoas que crê não num Deus que é pesado demais, mas num Deus que é bonzinho demais. Ele é quase o Papai Noel. É um Deus que ele não se importa com justiça, ele é só amor, ele não se preocupa com pecado, ele não está nem aí para essas coisas. No final, ele vai salvar todo mundo, porque ele é amor, ele ama todo mundo, está tudo bem, no final vai dar tudo certo. São pessoas, meus irmãos, que, em regra, não têm muita preocupação em buscar uma vida de santidade, em buscar uma vida, pelo menos não de acordo com a santidade bíblica. Não se preocupam tanto em conhecer e obedecer o Senhor, porque afinal de contas, Ele é legal demais. Existem pessoas aí fora que creem que Deus é uma energia, que creem que Deus é uma força. Essas pessoas não têm muita preocupação em ter uma vida de oração e de estudo da palavra. Afinal de contas, você não precisa se relacionar com uma energia, com uma força. Existe um outro grupo de pessoas que nem creem em Deus. E para esses, se não há um Deus a quem eu devo prestar contas um dia no final da vida, certamente isso vai influenciar a maneira como eu tomo algumas decisões. Percebe que o conceito de vida de alguém, a perspectiva de vida, as atitudes e o coração, eles são sempre influenciados pelo conceito de Deus. Aquilo que você enxerga a respeito dele, a maneira como você o vê, a maneira como você o percebe, a maneira que você enxerga Deus, determina a sua caminhada. É por isso, meus irmãos, que o livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo do primeiro livro, o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro, começa com Deus. No princípio, Deus. Você e eu precisamos entender quem Ele é. Precisamos conhecer o Senhor, precisamos aprender o que Ele faz, como Ele é, quais são suas características, porque isso vai fazer a diferença na sua caminhada. O que eu pretendo, meus irmãos, com essa mensagem, o que eu quero te mostrar, é que você, talvez, mesmo sendo um cristão, mesmo conhecendo a palavra, talvez o mundo tenha entrado em uma área ou em outra e influenciado o seu coração, influenciado a sua cosmovisão, influenciado a sua visão de mundo, a sua visão da realidade, e talvez você tenha uma ideia de Deus, que não está 100% alinhada com a palavra. É por isso que hoje, nós voltamos às origens, e nós meditamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para nós entendermos quem é Deus, quem é Deus, quem Ele é. E eu vou te mostrar
que esse conceito, ele é determinante para a sua vida e para o seu relacionamento com Ele e para a sua caminhada. O que nós vamos fazer hoje, então, a partir desse único versículo, é responder a pergunta: quem é Deus? Esse é o propósito do início do livro. É nos mostrar quem é Deus. É nos revelar quem Ele é. E é isso que nós vamos fazer, então, conhecendo o Senhor a partir da sua palavra. Eu separei aqui 6 respostas para essa pergunta, 6 características que apenas esse versículo nos dá, e a partir dele nós vamos alinhar a nossa vida, nós vamos alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, então, quem é Deus? O que o texto nos apresenta? Deus nos apresenta um Deus que é infinito e eterno. Deus é infinito e eterno. O texto começa dizendo: no princípio, Deus. Que princípio é esse? O que o texto está aqui nos dizendo, lembre-se, Moisés escreveu esse texto 15 séculos antes de Cristo, no deserto, sem Google, sem ChatGPT, sem livros, sem nada. Ele recebeu uma revelação e ele nos escreve coisas tão profundas a respeito de Deus. E quando ele diz, no princípio, Deus, Moisés está nos dizendo que antes de qualquer coisa existir, Deus já estava lá. Antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria, Deus já estava lá. A ciência já comprovou, meus irmãos, que tempo, espaço e matéria precisam ter surgido ao mesmo tempo. Uma não existe sem a outra. Não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria independente. Os 3 têm que ter surgido ao mesmo tempo. E Moisés está nos dizendo aqui, através do capítulo 1, versículo 1, que no princípio, antes de tudo existir, antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria, Deus já estava lá. No princípio, Deus. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Pelo menos 2 coisas. Primeiro, que Deus não é limitado pela matéria. Deus não é material. Ele não pode ser contido, ele não pode ser descrito, ele não pode ser limitado, ele não tem limites, ele é infinito. Porque antes da matéria existir, Deus estava. Foi Ele que criou a matéria, e Ele criou a partir do nada. Portanto, Deus não se prende à matéria, Deus não se prende às coisas criadas. Deus é infinito. Pastor Márcio Valadão, ele usa uma frase ainda que eu gosto muito. Ele diz assim: Deus não é grande, Deus é maior. E essa é a realidade de Deus, porque se você diz que Deus é grande, você colocou um limite, você colocou um padrão, você colocou um parâmetro, mas Deus não tem padrão, Deus não tem parâmetro, Ele é sempre maior, porque Ele não se prende às coisas criadas, Ele é infinito, Ele é maior. É por isso que quando Moisés foi libertar o povo, Deus chamou Moisés e disse: você vai libertar o meu povo. Aí Moisés diz assim: mas Senhor, eles vão me perguntar quem está me enviando. Eles vão me perguntar, o que eu vou dizer para eles? O que Deus responde para Moisés? Eu sou o que sou. Assim você vai responder aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vocês. Por que é que Deus se apresenta dessa forma, eu sou o que sou? Porque Ele não pode ser contido em palavras, Ele não pode ser comparado a nada, não existe outro padrão, não existe um semelhante, não existe uma referência, Ele é aquilo que Ele é. Ele é maior do que a matéria, por isso Ele é infinito. Ele não está preso ao tempo, por isso Ele é eterno. O tempo não o prende. Deus olha para a nossa história, Ele enxerga ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Para Ele não há diferença, Ele está fora do tempo. Deus é maior. Deus é infinito. Quando Salomão foi dedicar o templo, está escrito lá em Reis, não precisa abrir, 1 Reis capítulo 8, verso 7, Salomão faz uma oração tão bonita, ele diz assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Nem os céus dos céus são capazes de conter o Senhor, porque Ele é sempre maior. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus não tem semelhante.
ele não tem concorrente, ele não tem rival, ele não tem nada, não existe ninguém que se aproxime dele, que seja capaz de chegar perto dele em força, em poder, em majestade. Não existe ninguém que sequer se aproxime da sua força, do seu poder e da sua majestade. Esse é o Deus que nós cremos, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Mas a pergunta que eu preciso te fazer nessa manhã: por que é que nós temos a revelação de um Deus que é infinito? Por que é que nós temos em Gênesis 1:1 a revelação de um Deus que é eterno, um Deus que não tem rival, um Deus que não tem competidor, um Deus que é além de qualquer compreensão humana, um Deus que é maior, um Deus que não cabe em palavras, um Deus que não pode ser descrito? Por que, meus irmãos, que tantas vezes a gente trata o diabo como se ele fosse um Deus só que caído? Por que tantas vezes na nossa caminhada cristã a gente age, a gente vive como se o diabo fosse uma força tão poderosa, capaz de duelar com Deus e de medir forças com Ele? Por que tantas vezes a gente tem um medo muito maior daquilo que o diabo pode fazer do que confiança naquilo que Deus está fazendo, que Ele prometeu na sua palavra? Será que Deus está duelando com o diabo? Será que o diabo é um ser assim que ameace a soberania de Deus, que ameace a glória de Deus, ameace a força de Deus? Será que ele se aproxima de Deus e ele é capaz de fazer uma competição, algum risco para a soberania e para a majestade do Senhor? Percebe, meus irmãos, que mesmo conhecendo a Escritura, às vezes, parece que não. Às vezes parece que a gente se esquece de quem é Ele, o que Ele faz, quem Ele é. Tem crente que nem fala o nome do diabo. Quem riu é porque lembrou de alguém. Não pode falar o nome dele, porque senão... Tem crente, eu já vi crente falar assim: se você tiver um sonho, se você tiver assim um desejo, uma vontade, você não pode falar alto não, porque senão o diabo escuta. Mas deixa escutar. Ele está escutando porque ele é enxerido. Não é conversa com ele. Por que ele está prestando atenção? E por que você tem essa preocupação tão grande com o diabo, que é uma criatura, que é um ser limitado, que é um ser que foi criado, que é um ser que está submisso, assim como tudo na criação está submisso, está sujeito ao nosso Senhor? Percebe, meus irmãos, eu e você precisamos caminhar na certeza de que aquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que nos protege, Ele é sempre maior. Não há rivalidade, não há risco, Ele não está ameaçado, Ele não se preocupa com aquilo que o diabo quer fazer, com as suas ideias, Ele não se preocupa com o que o diabo quer fazer na sua vida. Ele tem um plano e Ele é maior, Ele é mais poderoso, Ele é mais majestoso, porque Ele é infinito e Ele é eterno. E não há nada e nem ninguém que sequer se compare ao nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus é infinito e eterno. Só Ele é infinito e eterno. Segundo lugar, o que nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, porque o texto nos diz que no princípio, antes que houvesse tempo, antes que houvesse espaço, antes que houvesse matéria, no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu, Deus criou o universo e Deus criou a terra, o planeta que nós vivemos. Um universo tão glorioso, um universo tão majestoso, é uma prova para mim e para você do tamanho, do poder e da força do nosso Deus. Porque num simples versículo, num pedacinho de um versículo, está escrito: Deus criou o céu.
E quando você olha para a estrela, quando você olha para o universo, quando você olha para as descobertas dos astrônomos, você olha para as descobertas a respeito do universo, cada dia mais nós ficamos impressionados. Você sabe qual é o tamanho do universo? Meus irmãos, o universo conhecido, ou seja, aquilo que nós sabemos que existe, porque pode haver muito mais. O universo conhecido, ele tem 93 bilhões de anos-luz de tamanho. Você sabe o que é alguma coisa medir 93 bilhões de anos-luz? Não, você não sabe. Nem eu, porque não entra na nossa cabeça. Não dá para entender. 93 bilhões de anos-luz significa que se você viajar na velocidade da luz, e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, se você sair da ponta do universo, na velocidade da luz, você vai gastar 93 bilhões de anos para chegar do outro lado. Os cientistas dizem que existem 10 mil estrelas para cada grão de areia que existe na Terra. Mas sabe o que é mais impressionante? É o que diz Isaías capítulo 40, versículo 26. O pessoal vai colocar ali, você não precisa abrir. Isaías 40, versículo 26. A palavra diz: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que criou o universo, que conhece as estrelas pelo nome, que criou todas as galáxias. Ele fez todas as coisas, Ele fez a terra, Ele fez a vida, Ele criou essa complexidade tão bonita chamada vida. Tantas espécies, de tantas formas tão variadas, foi Ele que fez. Não surgiu do acaso, não surgiu do nada. Foi Deus que fez, porque Ele é todo-poderoso. Esse texto nos ensina algumas coisas também. Se Deus que fez, se Ele é todo-poderoso, tudo é dele. Não existe nada que não tenha sido feito por Ele. Não existe nada que Ele não diga, eu sou o dono. O Abraham Kuyper dizia assim, não há um único centímetro quadrado em toda a criação que o Senhor Jesus, que é Senhor sobre todas as coisas, não diga, é meu. É dele. Ele criou. No seu poder, na sua sabedoria, foi Ele que criou. Mas apesar da gente saber disso, até muito pouco tempo atrás, nas igrejas, não podia ter bateria. Porque bateria era ligada ao rock, e rock é coisa do diabo. Mas foi o diabo que fez? Meu irmão, o diabo nunca fez nada. O diabo não fez nem o pernilongo que fica te incomodando a noite inteira. Foi Jesus que fez. Pode parecer que não. Mas nós temos o hábito de criar restrições naquilo que é do diabo e naquilo que é de Deus. Mas como se o texto está nos dizendo que Deus é poderoso, que foi Ele que fez, Ele é o Criador, Ele é Senhor sobre tudo. Não existe nada que o diabo tenha feito, não existe nada que seja do diabo, nem um ritmo musical, nem o rock, nem o outro. É bem verdade que ele fez alguns ritmos para pessoas que não têm muito bom gosto. Mas isso não significa que porque é ruim, que é do diabo. Foi Deus que fez, é tudo dele, pertence a ele, ele é o dono, ele é o criador de todas as coisas. É bem verdade, irmãos, como Paulo nos ensina. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Tem lugar que você não deve frequentar. Tem coisas que você não deve fazer. Tem ambientes que você não deve estar presente porque não convém. Porque é um testemunho. Porque não combina com o povo de Deus. Porque o que as pessoas fazem ali, ou porque as pessoas que frequentam ali, enfim. Você entendeu o que eu estou falando.
Mas nunca nós podemos achar que determinadas coisas são do diabo, porque o diabo não faz nada. Deus é o Criador, foi Ele que fez. Gênesis 1 diz, porque Deus criou o céu e Deus criou a terra. É tudo dele, Ele é o dono. Foi Ele que fez. Isso nos ensina também que nós precisamos nos arrepender, porque tantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus é capaz de fazer por nós. Meus irmãos, lá no fundo do coração, tantas vezes, nós olhamos para uma situação que estamos vivendo e nós achamos que Deus não pode mudar a minha história. Olha para o universo, olha para as galáxias, olha para a vida, olha para esse planeta, olha para tudo que Deus fez. Será que o seu problema é grande demais para Deus agir? Será que Deus olha para o seu problema e fala, me pegou, não vou conseguir, e agora? Como que resolve? Não sei resolver. Será que um Deus que fez coisas tão grandiosas, e o universo está aí para mostrar para mim e para você que Ele é poderoso, o seu poder é inimaginável, a sua glória, a sua força, aquilo que Ele pode fazer vai muito além da sua capacidade. Será que Ele não pode intervir na situação que você está vivendo? Por que que nós agimos e nos relacionamos com Deus tantas vezes achando que Ele não pode? Meu irmão, se você está pedindo algo de Deus, porque tem que pedir, né? Pedi e receberei. Bater e abrir-se-vos-á. Se você está pedindo algo, e Deus não te deu, pode ser que Ele não queira te dar, não é verdade? Porque às vezes Deus não quer te dar. Às vezes você quer muito uma coisa e Deus diz não. Ou às vezes Deus acha que não chegou o momento ainda. Ou pode ser também que Deus queira te ensinar algo, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Você se lembra? Paulo orou 3 vezes dizendo para Deus afastar o espinho da sua carne. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, meus irmãos, toda vez que você estiver enfrentando uma situação, que você já orou, que você já buscou, você pediu o Senhor, você pediu para Ele mudar, e as coisas ainda não mudaram, descansa o seu coração, porque Ele não está deixando de agir por falta de poder. Se for da vontade dEle, aquilo vai chegar na hora certa. Aquilo vai acontecer na hora que precisa. Eu e você precisamos aprender a descansar o nosso coração no Deus que criou os céus e a terra, porque não há nada que Ele não possa fazer. Ele é maior, Ele é todo-poderoso, Ele escolheu amar você, Ele escolheu cuidar de você, você é dEle. Ele comprou você, você é dele agora. Portanto, descanse o seu coração nesse Deus que é todo-poderoso. Terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos sobre quem é Deus, aqui no versículo 1 de Gênesis. O texto nos ensina que Deus é soberano. Deus é soberano. Porque, como eu disse, Deus criou todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Tem um texto tão bonito em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala sobre isso. Colossenses capítulo 1, versículo 15, nos fala exatamente sobre quem Ele é. O texto diz, Ele é, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meus irmãos, o que o texto está dizendo aqui, que tudo que existe foi feito por ele e foi feito para ele. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Deixa eu te dar uma notícia. Isso significa que você não é o centro do universo.
Não, meus irmãos, o universo não gira em torno de você. Você não é o centro da história. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro do universo, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é Senhor sobre tudo, Ele é soberano sobre tudo, tudo pertence a Ele. Se a história da humanidade fosse um filme, eu e você seríamos atores coadjuvantes. Jesus é o personagem principal, Jesus é o centro da história, a história é sobre Ele, mas Ele te dá o privilégio, Ele te dá a oportunidade de fazer parte desse filme. Mas você, diferente do que sua mãe te dizia, não é o centro do universo. Não gira em torno de você, gira em torno de Jesus. Mas aí eu tenho que te fazer outra pergunta. Por que é tão comum nós encontrarmos crentes que oram assim? Eu determino. Já viu? Eu decreto. Irmãos, eu fico imaginando Deus numa hora dessa. Olhando para nós e dizendo, você o quê? Você determina o quê? Você decreta com base em quê? Meu irmão, a gente não tem controle de nada. Uma dor de barriga que vem serve para te mostrar que você não tem controle de nada. Você não consegue controlar nem você mesmo. Mas nós nos achamos tão bons, tão centrais, tão importantes, que nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. Meus irmãos, não é esse o Deus que está revelado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Deus de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Ele é soberano e Ele não se rende aos caprichos da sua criação. Deus vai fazer a vontade dEle se cumprir na sua criação. Deus vai cumprir a vontade dEle na terra. Deus vai cumprir a vontade dEle na sua história. E você é convidado a participar disso. Mas você não influencia, você não muda, você não interfere, você não é o ator principal. Meus irmãos, quando nós lemos um texto como esse, o que tem que brotar no nosso coração é essa certeza de que Deus é soberano, tudo é dele, e Ele resolveu contar comigo para participar, Ele me dá o privilégio de fazer parte da obra, da expansão do reino, daquilo que Ele está fazendo, mas a obra é dele. A glória é dele, o objetivo é para ele, o alvo é ele, é para o louvor do nome dele, é para engrandecer o nome dele. Por quê? Porque o Deus que criou todas as coisas, Ele é o dono de tudo, Ele é Senhor, Ele é soberano, e só Ele é soberano sobre toda a criação. Nós precisamos nos relacionar com Deus, nos lembrando disso. Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, e Ele reina sobre a sua criação, e nada ameaça o seu trono. O seu trono nunca foi, e nunca será abalado. E nós precisamos, rompendo com o que é muito ensinado por aí, rompendo com o que faz muito sucesso aí fora e nas redes sociais, nós precisamos entender que nós nos submetemos à soberania do nosso Criador. Essa é a base do relacionamento com Deus, é de submissão, não é de igualdade, não é de superioridade, nós nos submetemos, porque reconhecemos que o Deus que se revelou em Gênesis 1, Ele é soberano sobre todo o universo. Quarto lugar, o que nós aprendemos sobre Deus é que Ele é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal, Deus não é uma energia, Deus não é uma força. Muitas pessoas aí fora, muito influenciadas pelo movimento da nova era, eles acreditam que Deus é uma energia. Deus é algo assim abstrato, é uma força que governa o universo. Isso fica muito legal nos filmes do Star Wars, né, em outros. Que a força esteja com você. Mas isso não condiz com a realidade, porque o que a palavra de Deus está nos ensinando, que Ele não é uma energia,
Ele é uma pessoa, porque apenas uma pessoa toma decisões. E em Gênesis capítulo 1, e depois dos versículos seguintes, vai dizendo que Deus decidiu criar. Deus não precisava criar. Deus não criou o universo, não criou a terra porque Ele tinha necessidade de criar a terra. Deus não criou você porque Ele precisava de você. Deus criou porque Ele quis. E apenas uma pessoa toma decisões de criar. Deus tomou uma decisão e disse, haja luz e houve luz. Deus tomou uma decisão e disse, façamos o homem, e Ele criou o homem. Uma pessoa toma decisões. Como uma pessoa, Deus tem alvo, Deus tem propósito, tem sentido no que Ele faz, as decisões que Ele toma. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que em determinados momentos Deus ficou irado. Nós não estamos nos relacionando com uma energia. Nós nos relacionamos com uma pessoa. Portanto, meu irmão, quando você entra para o seu quarto e você vai fazer oração, você fecha a porta, você desliga o celular, porque você está ali com uma pessoa. Porque você está ali com alguém. Você não está ali com uma máquina. Você não está ali com um computador. Muita gente se relaciona com Deus como se Ele fosse um computador. Que se eu digitar o código correto, se eu digitar a senha correta, se eu fizer o programa da maneira correta, Ele vai liberar uma bênção. Então tem muita gente que acha que o tempo de devocional você tem que cumprir a programação do computador. Se você orar dessa e dessa forma, se você disser essas e essas palavras, se você fizer assim, 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 a bênção vai chegar. Isso é coisa de máquina. Isso não é coisa de pessoa. Hoje em dia, no meio evangélico é tão comum você encontrar a corrente do não sei o quê, a campanha do não sei o quê. Só se você participar da campanha tal, a bênção tal vai chegar. Se você participar da corrente da oração de não sei quantos dias, de não sei qual propósito, aí vai chegar. Meu irmão, nós não estamos lidando com um computador, nós estamos lidando com uma pessoa. Por isso, quando você fecha a porta do seu quarto, você tem uma conversa, você tem um relacionamento, você abre o seu coração, você abre a sua Bíblia, você ouve Deus falar, você fala com Ele, porque Deus é uma pessoa. Não fique preocupado em usar as palavras corretas, e usar a fórmula correta, e fazer a oração da maneira correta, porque Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com você, em se relacionar com você. Às vezes a gente acha, meus irmãos, que Deus nos criou para bater algumas metas. Às vezes a gente acha que Deus, o que Ele está preocupado é com a gente cumprindo nossa carga horária na igreja, ou as metas de evangelismo, ou de leitura bíblica, ou de tempo devocional. Não. A Bíblia fala que lá no Jardim do Éden, Deus vinha ter com o homem na viração do dia, para quê? Para prestar conta? Não. Para relacionar com Ele, para conversar com Ele, para falar com Ele, para ter relacionamento com o homem. Foi para isso que Deus criou. Deus é um ser em relacionamento, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma pessoa, são três pessoas. Não são três deuses, é um único Deus. Três pessoas e um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivem num relacionamento perfeito de amor desde a eternidade. E Ele decidiu criar o homem para dar a mim e a você a oportunidade e o privilégio de desfrutar desse relacionamento, de contemplar, de glorificar, de viver um pouquinho dessa glória, um pouquinho desse amor, de experimentar a maravilha que é, a perfeição que é o amor e o relacionamento da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O convite de Deus para mim e para você, meus irmãos, é um convite para um relacionamento, para andar com Ele, para falar com Ele, para abrir o coração, para receber direção, para ser cada dia uma pessoa melhor, cada dia mais parecido com Cristo, mas nunca se esqueça. Ele não é uma máquina.
Ele não é uma força. Ele é uma pessoa com quem você pode se relacionar. Quinto e penúltimo lugar. Quem é Deus? Ele é onisciente. Deus é onisciente. Esse texto nos diz, quando vemos um Deus que é infinito, quando vemos um Deus criando tantas coisas tão belas, quando vemos Deus criando coisas tão gloriosas, tão majestosas, nós entendemos que Ele é um Deus que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Onisciente significa deter todo o saber, saber tudo, conhecer todas as possibilidades, todos os pensamentos, todos os sentimentos, conhecer o passado, o presente, o futuro. Ele tem todo o conhecimento. O Deus que criou o universo, o Deus que criou o céu e a terra, Ele é um Deus que tem todo o conhecimento. Eu gosto da maneira como Deus ensina isso para Jó. Lá no capítulo 38, depois de você ver a conversa de Jó com seus amigos, tantas coisas eles falam ali, tanta sabedoria é produzida ali no texto. Até que chega no capítulo 38 de Jó, no versículo 4, Deus começa a falar e Deus abre a conversa dizendo: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir, sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Onde você estava quando Ele lançou os fundamentos da terra? Sabe o que isso ensina para nós, meus irmãos? Que as nossas grandes ideias, que as nossas lindas opiniões, elas não são nada comparados àquilo que está revelado na palavra. Ele é o Deus que tem todo o conhecimento. Eu e você precisamos alinhar a nossa vida não nas nossas ótimas ideias, não nas últimas referências do mundo secular, não nas mentes mais brilhantes dos filósofos e dos pensadores dessa era. Meus irmãos, eu e você precisamos estruturar e alicerçar e construir a nossa vida pela revelação de um Deus que é onisciente. A nossa segurança está na palavra, a nossa segurança está em confiar no que Deus falou, no que Deus revelou, porque Ele tem todo o entendimento, Ele tem toda a sabedoria. Mas por que que tantas vezes a gente acha que a gente sabe fazer melhor do que a Bíblia? Por que que tantas vezes a gente acha que se a gente fizer do nosso jeito vai dar certo, que o que a Bíblia diz aqui não é bem assim? Não é bem dessa forma, eu não concordo muito com isso aqui, eu não acho que as coisas são dessa maneira. Onde você estava quando Ele lançou os fundamentos da terra? Alguém disse certa vez que a sabedoria humana é como um copo. E a sabedoria é como o líquido dentro do copo. Tem pessoas que o copo está mais vazio. Tem pessoas mais sábias que o copo está mais cheio. As mentes mais brilhantes da história da humanidade têm o copo quase todo cheio. E a sabedoria de Deus é como a água do oceano. Não se compara. Não se compara, não se mede. Não é padrão. Portanto, eu e você precisamos caminhar nessa vida. Caminhar na nossa fé, caminhar na nossa família, viver cada dia na certeza de que é esse Deus, que é infinito, que é eterno, que é todo-poderoso, que é soberano sobre tudo. Ele é o Deus que é onisciente também, e é Ele que tem cuidado de nós. É na palavra que nós alicerçamos e estruturamos a nossa vida. E em sexto e último lugar, o que nós vemos, a Bíblia nos apresenta um Deus que é bom. Um Deus que é bom. Meus irmãos, os deuses egípcios, os deuses que faziam a cabeça do povo de Israel, a cosmovisão contaminada do povo de Israel nos apresentava deuses maus, deuses rancorosos, deuses perversos, deuses que mudavam, um dia estava de bom humor, outro dia estava de mau humor. Eram deuses que exigiam do homem apenas sacrifício, eles queriam oprimir o homem, eles queriam apenas usar o homem para os seus próprios interesses. Vem a palavra de Deus e nos diz
que Deus criou. E daqui a pouco, como nós vamos ver nas próximas semanas, Deus olha para a sua criação e diz, e viu Deus que era bom. Deus criou com bondade. Deus criou o universo com bondade. Deus criou o universo, Deus preparou o mundo para no final Ele trazer a cereja do bolo, Ele trazer o ser humano, Ele trazer aquele ser com quem Ele iria se relacionar. Ele fez tudo isso pensando no melhor para mim e para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que criou o universo, Ele não criou tudo para criar apenas escravos, como as religiões antigas diziam. Ele criou tudo, meu irmão, para ter um ambiente de relacionamento e de alegria com você. Ele criou tudo para que você pudesse desfrutar, para que você pudesse se alegrar. O propósito de Deus, meu irmão, é criar o homem no jardim do Éden. Éden significa delícia, era um jardim de delícias. O homem deveria desfrutar da criação, desfrutar da comunhão com Deus, desfrutar daquilo que Deus fez, porque Deus é bom. A bondade de Deus tem seu ponto máximo na encarnação de Jesus. Porque mesmo sendo um Deus tão infinito, um Deus eterno, um Deus tão poderoso, um Deus tão glorioso, esse Deus não apenas olha para você, Ele não apenas se importa com você, Ele não apenas se preocupa com detalhes da sua vida, mas Ele se fez homem para sofrer no seu lugar, para pagar um preço que era seu, para suprir uma culpa que era sua, para que você pudesse voltar a viver com Ele, em comunhão, porque Deus é bom. Portanto, meus irmãos, pare de se relacionar com Deus como se Ele fosse um chefe zangado que fica te espreitando atrás da porta. Tem muito crente que acha que Deus é assim. O tempo todo Ele está pronto para ver, te peguei, você está fazendo errado. Você não leu a Bíblia hoje. Você não fez o seu devocional, você vai ser punido, você vai ser castigado. Não! Não é esse o Deus que se apresenta na Bíblia como um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus cheio de bondade, um Deus que quer o nosso bem. Um Deus que nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle. Um Deus que morreu por nós na cruz, por uma culpa que nunca foi dEle. Deus tem planos para você. Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos de paz, de vida, de alegria. É isso que Deus tem. Mas para isso, a gente precisa não apenas conhecer quem Ele é, mas a gente precisa aprender a se relacionar com Deus da maneira correta. Confie nele, descanse nele, submeta-se a Ele, confie na sua palavra, porque Ele é infinito e eterno, todo-poderoso, soberano, pessoal, onisciente e bom. Irmãos, eu tinha ainda muito mais coisa para falar. Gênesis 1:1. A gente ficaria aqui o ano inteiro, só falando de quem Ele é, só ajustando a nossa caminhada, só transformando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Mas eu vou encerrar citando apenas mais um versículo. Aliás, mais dois. Mas o primeiro versículo que eu lembrei ao fechar essa mensagem é Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. É algo que você deve fazer, independente do culto, independente da série, que é o propósito da vida de todos nós, quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, o que eu procurei fazer aqui nessa manhã é, a partir de um versículo, junto com os irmãos, conhecer aquele que nos criou, conhecer aquele que nos formou, conhecer aquele que nos amou, aquele que nos perdoou, aquele que é por nós. Meus irmãos, à medida que nós conhecemos a Deus de verdade, outros pensamentos, outras visões de mundo vão ficando para lá, e você vai alinhando a sua vida na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época,
que rega a terra. É o conhecimento de Deus que vai fazer você produzir frutos, que vai fazer a sua vida caminhar bem, a sua vida caminhar em paz, a sua vida caminhar da maneira correta, a sua vida ser bonita como Deus sonhou que ela fosse no dia que Ele pensou em você pela primeira vez. E eu termino agora sim com o último versículo. Quando Jesus diz lá em João 17, versículo 3. João 17, verso 3. Jesus disse assim: e a vida eterna é essa, que te conheço, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus, cada dia mais, cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho melhor, cada dia apaixonando mais por Ele, cada dia ficando mais surpreso com Ele, mais admirado, mais apaixonado, mais desejoso por Ele. E será assim eternamente, porque Ele é um Deus infinito. Essa é a vida eterna, mas ela pode começar hoje, para mim e para você. Conheça o Senhor, aprofunde-se na palavra, gaste tempo com Ele, gaste tempo com o texto, gaste tempo em oração, porque foi para isso que Ele te fez, para que você possa conhecê-lo, para que você possa desfrutá-lo, para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque mesmo sendo um Deus tão maravilhoso, mesmo sendo um Deus tão grande, tão incrível, tão poderoso, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu fazer de nós seu povo, Ele decidiu ter um relacionamento comigo e com você. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos pela revelação da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não apenas nos dá a vida como um presente, como uma graça, mas o Senhor ainda deseja que andemos com o Senhor, o Senhor ainda deseja se relacionar conosco, o Senhor ainda, mesmo sendo tão grande, tão infinito, o Senhor olha para nós com graça, com amor e com misericórdia. Deus, eu peço que a começar do meu coração e alcançando cada coração que me ouve, que o Senhor nos atraia para esse relacionamento, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos conhecer o Senhor, para que possamos saber quem o Senhor é de verdade, para que possamos experimentar desse relacionamento que o Senhor sonhou para cada um de nós. Que conhecer o Senhor seja o principal alvo da nossa vida, que amar o Senhor, que glorificar o Senhor e desfrutar desse relacionamento seja o nosso dia a dia, o nosso anseio e a nossa grande preocupação diária. E que seja assim, a começar aqui e eternamente. Revela-te a nós, nos deixa te conhecer, nos deixa te amar, nos deixa andar com o Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. E como nós temos cantado, o Senhor é para nós, da vida, o melhor. Que assim seja conosco, que assim seja a nossa caminhada aqui, que assim seja eternamente, em nome de Jesus.